Olá, estudantes do programa Mais Aprendizagem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje o nosso tema será... tcharam! Vamos navegar um pouquinho no mundo da arte e vamos conhecer os pintores mais populares de alguns países. São muitos, hein? Mas não são todos, mas são muitos países. Bora lá desvendar isso? Nós temos um mapa aqui agora, gente. Um mapa que mostra os pintores mais populares em cada país de acordo com os dados do Google. Então tem alguns países que o Google não apresentou os dados. Só para você entender que não são todos os países do mundo, ok? Mas é grande parte deles. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa? Leonardo da Vinci, já ouviu falar em Leonardo da Vinci? Eu acho que já, né? Ele é o pintor mais popular no mundo, gente. Eu já mostro onde. Sendo destaque em 82 países. Tá bom para você? Olha lá, hein? Frida Kahlo é a segunda mais famosa e a mais popular também no Brasil. No Brasil, você conhece Frida Kahlo? Hein? É uma boa chance de você dar uma pesquisada aí e entender e ver o trabalho dela, ok? Com viagens impossíveis de serem realizadas em museus fechados, ok? O que aconteceu? Aumentaram as buscas na internet por obras de diferentes artistas. Então a gente vai lá, dá um Google e consegue ter acesso a imagens dessas obras de pintores muito famosos. Além disso, muitas exposições virtuais foram feitas, né? Já que presencialmente não é possível, foi feita virtualmente. Então você pode navegar e passear em vários museus que têm essa ferramenta. Você pode passear e conhecer esse museu de casa mesmo, gente. Olha que legal. Fica uma dica aí numa atividade. Também foram realizados ao longo de 2020, o que contribuiu mesmo para tornar a arte mais acessível para muitas pessoas. Por quê? Você dá um enter, você está no Museu do Louvre, lá em Londres. O que você me diz? Do Louvre em Paris? Pois é, então é melhor a gente pesquisar um pouquinho e navegar para descobrir e conhecer essas cidades e esses museus. O que você me diz? A loja britânica de materiais de arte, esta loja aqui, com este nome bem bonito, ok? Usou dados do Google, então veja, uma loja lá de Londres, para criar um mapa do mundo que mostra quais os pintores mais populares em cada país. Então, essa reportagem é baseada no trabalho dessa equipe, dessa loja de arte. Legal, né? Então, olha lá o que eles fizeram. Um mapa mundi, bem lindo e maravilhoso, com os países e na imagem de cada país, a imagem do pintor mais popular, baseado nas pesquisas do Google. Exatamente, foi isso que eles usaram como base. Quantas vezes foi digitado lá no Google, naquele país, aquele determinado pintor. Ok? Então é assim que você deu a pesquisa. Então aqui nós temos vários artistas. Eu vou ler alguns nomes para vocês aqui, tá? Deve estar pequenininho, então eu vou ler. Leonardo da Vinci é o primeiro. Frida Kahlo é a segunda. Terceiro, Van Gogh. Van Gogh é essa carinha aqui, ó. Tá vendo que tá aqui nessa região aqui. Nós temos também Artemisia Gentileschi, que também está em quarto lugar, gente. Aí tem vários outros aqui, né? Picasso, Bensky, Diego Velázquez e por aí vai. Temos vários artistas aqui. Alguns, em um país apenas, onde ele foi mais procurado via Google, tá bom? Então, para isso, eu tenho a pergunta número 1 para você. Olha o que diz. Quantos países foram pesquisados para a criação desse mapa? Lembra que eu falei que foram muitos, mas não foram todos os países do planeta Terra, né? Porque eles tinham que ter essa ferramenta do Google para poder discorrer sobre esse assunto de cada país. Como é que eu faço para saber quantos países foram pesquisados? Você concorda comigo que cada número que eu tenho aqui, de cada pintor, é referente a um país onde ele foi mais pesquisado? E se eu juntar toda essa galera aqui, será que não resulta em todos os países que foram pesquisados? Hein? Acho que sim, né? Então eu vou deixar essa conta por você e a gente já volta.
E daí, entendeu a pergunta? Então ele perguntou quantos países foram pesquisados pelo Google ali, por essa loja que fez essa pesquisa, né? Quantos países foram? Como é que eu faço para saber? Então, se ele quer saber quantos países foram, eles pegaram o artista mais popular de cada país. Ok? Pesquisado pelo Google. Então, se eu somar todos os números, os 82 países que o Leonardo da Vinci foi o mais popular, mais os 29 países que a Frida Kahlo foi o mais popular, mais os 24 países onde Van Gogh foi o mais popular, e assim por diante, eu vou ter o total de países pesquisados, ok? E é isso que a gente vai fazer, uma difícil conta de mais, ok? Mas somar. Então, bora lá, ó. Soma 82, caso você não esteja enxergando muito bem o número aqui, ó, 82, 29, 24, 23, ó, tá aqui, ó, somando. 18, 14, 2, 1 e 1. Nós temos 198 países pesquisados, ok? Então, uma galera aí foi pesquisada e nós temos esse total que foi o trabalho que essa loja britânica fez, ok? De acordo com os dados, Leonardo da Vinci, conhecido por obras como A Última Ceia e Mona Lisa, conhece esses nomes? Lembra vagamente de como é a imagem da Última Ceia e da Mona Lisa? Claro que lembra, né? Claro que lembra. Ele pode ser considerado o pintor mais popular do mundo, gente, ficando em primeiro lugar em 82 países, devido à quantidade de obra deles e essas duas principais famosas aí, tá bom? A pintora mexicana, sabia disso? Mexicana, Frida Kahlo, é a segunda mais famosa, sendo a mais popular em 29 países, inclusive nós outros, ok? Inclusive o Brasil. Então, se você não conhece a obra dela, pode dar um Google e pesquisar um pouquinho, ok? Top 3, vamos ver os top 3 aqui. Os 3 primeiros é fechado com o artista Van Gogh também. Então, eu tenho Leonardo da Vinci, com 82 países, Frida Kahlo, com 29. Repare que mesmo estando em segundo lugar, está longe de Da Vinci, que foi o primeiro, né? E Van Gogh, 24. Então, o ranking completo dos top 3, né? Ficaram esses 3 artistas aí, ok? E agora o exercício 2 para você. Diz assim, ó. A lista dos top 3 de pintores populares abrange quantos países? Quantos países estão envolvidos aqui, ó, nesses 3 mais populares? O que é que você tem que fazer? Agora eu não conto. Vai lá, você faz e a gente já volta para conversar.
E esse, conseguiu entender? Claro que conseguiu, né? Ele diz assim, que a lista dos top 3 de pintores mais populares abrange quantos países, gente, essa lista? Como é que eu faço para saber? Cada país forneceu um voto, ok? Então, se eu somar todos os votos, eu vou ter a quantidade de países que estão envolvidos nesse top 3, nessa lista dos 3 mais populares do mundo. Ficou fácil, né? Molezinha. Então, olha lá o que nós precisamos fazer? Somar esses valores, ó. 82 com 29 com 24. 135 países. Então, resposta certa aqui, ó. Letra C. Foi essa que você marcou? Foi? Ah, essa ficou fácil, né? Parecida com a anterior. Então, já deu para ter uma noção de como fazer. Então, beleza. Vamos analisar agora alguns outros nomes que estão nessa lista. Embora seja a artista mais popular no Brasil, Frida Kahlo não é destaque em toda a América do Sul, né? Por ela ser mexicana, toda a América, não é. Tem um nome aqui, ó, Artemisia Gentileschi. Você fala assim, eu não tenho certeza, mas ficou bonitinho assim, né? Então dá para enganar assim, né? É a pintora que mais se destaca entre os países sul-americanos. Olha lá, ó. As duas mulheres, a Frida e essa Artemisia, são as únicas 2 mulheres ao entrar no ranking. Nós só temos as 2. Os outros são todos homens, ok? Então, olha lá, ó. Aqui nós temos um mapa da América do Sul, ok? Nós temos a Frida Kahlo, que é essa aqui com esse fundo verdinho, aqui nesses países, ó. Estão vendo? Agora, aqui nesse pequenininho também. Todos esses outros aqui, ó, nós temos a Artemisia Gentileschi. Então, se você quiser conhecer um pouquinho da obra dela, você vai lá e dá um Google nela, ó. Artemisia com S, Gentileschi. Digita lá e você pode conhecer um pouquinho da obra dela, ok? É bem interessante, né? São apenas 2 mulheres que apareceram no ranking. É interessante a gente conhecer um pouquinho da obra delas. Assim como dos outros, né? Van Gogh, Picasso, Velázquez, nós podemos ir lá e pesquisar essas obras, gente, e adquirir um pouquinho mais de cultura, entender a história de cada obra, né? Porque cada pintor tem uma história por trás daquele quadro. Então é interessante a gente conhecer. Não tem curiosidade? Como que foi pintado Mona Lisa? Já conhece essa história? De repente o Mona Lisa é famoso, você já conhece, né? Mas e os outros? É interessante, muito legal. E agora eu tenho o exercício 3 para você, tá bom? O exercício 3 diz assim, ó. Quais são os 3 pintores mais populares mencionados na América do Sul? Hein? Nós temos alguns nomes aqui citados, então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar na tela, você vai ver o mapa da América do Sul e dos pintores mais populares, e você vai identificar os 3 pintores mais populares, aqueles que mais aparecem, que estão lá presentes lá no desenho, lá, ó. Tá bom? Eu vou dar um tempo para você olhar e já volto.
E daí? Conseguiu ler o mapa? Tem que aprender a ler, hein? Quando nós temos uma informação, gente, visual, a gente tem que parar os nossos olhos e nos ater principalmente ao que está sendo pedido no caso de uma pergunta. Isso vale para uma imagem, vale para um gráfico, vale para uma tabela. Nós temos que aprender a ler essas informações, porque a gente passa o olho rapidão, a gente pega muita coisa. E por a gente pegar muita coisa, muita informação, a gente não se atém a detalhes que realmente são necessários, são importantes ou que foram pedidos. No caso do exercício ali foi pedidos 3 pintores mais populares na América do Sul. Então eu tenho que passar o meu olho e eu tenho que ver os 3 que mais aparecem, ok? Por países. Cuidado porque o Brasil é um país enorme, mas ele conta um só. Tá bom? Então, por isso que eu tenho que ter um cuidado nesse detalhe de informações, né? Então, olha aqui, ó, vamos voltar lá, ó. O Brasil é grandão aqui, ó, tá vendo? Mas ele conta apenas um. Ele quer usar os 3 artistas mais populares. Então, nós temos aqui, contando o Brasil, 1, 2, 3, 4, 5, onde a Frida Kahlo aparece, ok? Por mais que seja grande parte da América do Sul, por causa, desculpa aí, da gente, que a gente é grande mesmo, conta apenas um, tá bom? O outro que aparece bastante é Artemisia Gentileschi, ok? Então ela aparece aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ver se tem algum pequenininho aqui. 6, então ela aparece em 6, mais do que a Frida Kahlo, embora visualmente pareça que essa Frida esteja com mais representação do que a Artemisia, ok? Então já temos as duas, só que ele pede um terceiro. Quem será o terceiro? Aparece aqui em cima, ó, 2 vezes apenas, mas aparece o Leonardo da Vinci. Então, embora apareça só 2 vezes, ele aparece e ele é contado nessa como os 3 mais populares que aparecem aqui na América do Sul, ok? Então, a Artemisia, se fosse colocar na ordem, ela ganha com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frida Kahlo em segundo lugar, 1, 2, 3, 4, 5. E Leonardo da Vinci com 2 países onde ele foi apontado, ok? Então, são esses 3 nomes os mais populares. E na hora de marcar X, nós marcamos na opção C. Eu gosto muito de C, tá? Porque eu sei fazer o C aqui, ó. Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo e o Leonardo da Vinci. Então, cuidado para não confundir os nomes aí. Falando nisso, já que são os 3 mais populares na América do Sul, bora lá dar um Google e pesquisar esse povo, hein? Conhecer um pouco mais das obras, conhecer a história por trás das obras, a história do pintor. Tem umas que são bem legais, hein? O que trabalhamos nessa aula, gente? Nós vimos os pintores mais populares do mundo, em muitos países, né? Podemos quase que dizer de todos, ok? Incluindo o Brasil e a América Latina. Se você não conhece, bora lá dar um Google e pesquisar esse povo todo e adquirir um pouco mais de cultura virtualmente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e te encontro na próxima aula. Até mais!